Boa tarde, amigos, amigas que sempre prestigiaram este programa Conexão Ambiental, os novos que hoje estão sintonizados neste canal. Estamos hoje em nosso último programa desta série de Conexão Ambiental. Não quer dizer que seja o último definitivo. Tentaremos e faremos todos os esforços para continuar, mas hoje, neste fechamento deste ciclo, vamos a ter a grande oportunidade de vermos o que estivemos falando nestes 40 programas. Vamos a falar já com imagens diretas e com uma pessoa experta, conhecida, um engenheiro dedicado a esta questão, uma pessoa que tem uma notável experiência nas questões do saneamento e dos recursos hídricos. Pedimos a todos vocês que prestem atenção a lo que vamos a mostrar, que se trata especialmente do grande problema e o grande conflito que nós temos no Alto Tietê, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na questão do saneamento e dos recursos hídricos. Estamos aqui então com o engenheiro Jassante, que vai a conduzir a apresentação de lo que nós obtivemos em voo sobre as represas Vinix e Guarapiranga. Bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, estamos juntos para trabalhar por o mesmo objetivo, tentar de melhorar as condições desses reservatórios da região em geral, para que São Paulo, a cidade, o grande São Paulo e parte da região metropolitana tenham alguma garantia, não podemos dizer todas, de ter água em quantidade e qualidade. Muito obrigado por esta visita, por esta apresentação. Eu quero que se apresente um pouco a história, um pouco, Jassante, tua participação nesta questão que é tão importante. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar desse tema tão importante para a região metropolitana de São Paulo, para a bacia do Alto Tietê, dos mananciais da Billings e da Guarapiranga. Eu tenho uma história ligada realmente a saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, sou engenheiro, sou mestre e doutor nessa área, mas tenho já uma prática que vem já de mais de 2 décadas nessa luta, perseguindo esse ideal, não somente como um profissional, mas como um cidadão interessado e que vive na nossa metrópole. Eu, minha família, meus amigos, todos dependemos dessa água. Não é? Eu já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos como profissional de algumas empresas. Depois, com a evolução profissional, eu acabei fazendo pela minha própria empresa, que leva o meu nome, e acabamos fazendo esse trabalho recente para a fundação da Bacia do Alto Tietê, que foi num certo sentido, bastante pioneiro, porque nós fomos buscar dados e informações. Nós fomos como se nós procurássemos fazer digamos, uma ordenação acerca de vários assuntos que, de alguma forma, se relacionam com as águas aqui na bacia do Alto Tietê. É como se nós tivéssemos elaborado, prezado Eduardo, um relatório de situação mais ampliado, com mais informações, mais ordenado, e buscando informações dos diversos serviços de água e esgoto, informações de drenagem, informações sobre resíduos sólidos. Buscamos também, tivemos uma grande colaboração do DAEE, no sentido de ter acesso às outorgas, inclusive fazendo um balanço hídrico de qual é a situação aqui no Alto Tietê. E a gente percebeu algo que, vamos dizer, se inicia, se rebate lá nos mananciais,
que hoje existe água nos nossos rios aqui, estamos próximos ao Tamanduateí, mas existe hoje água lá porque há lançamento de esgotos. Daqui a pouco, se a gente retira os esgotos, todos nós queremos que o esgoto seja retirado e tratado, mas o que nós teremos nesses rios como vazão? O que nós teremos? O que vai sobrar? Lembrando, toda uma questão que já veremos aí dos mananciais, que é muita impermeabilização de solo. Permeabilização proporciona escoamento superficial direto cada vez mais rápido, que chega nos rios e aumenta a frequência de inundações, né? Nós conhecemos bem, nós moradores da região metropolitana de São Paulo conhecemos bem, e por outro lado, quer dizer, nos prejudica nesse aspecto, e por outro lado, diminui a recarga da água no solo. Essa água que perenizaria os rios, então nós queremos a coleta e tratamento de esgotos, mas ao mesmo tempo corremos um risco de ter os rios quase que diminuídos ou extinguidos, a não ser quando temos chuvas. Vamos ver isso no filme? Vamos a falar disso, já diretamente com as imagens, as pessoas vão entender um pouco melhor isso. Por favor, então vamos abrir aí com o voo. Estou aqui com o engenheiro Antônio Eduardo Giassante, que vai a dar algumas pequenas palavras antes do voo sobre a questão desse relatório. Por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer, é uma satisfação pela importância que tem a questão de preservação de mananciais aqui da região metropolitana de São Paulo. A ideia toda é mostrar que é possível nós termos uma ocupação urbana, mas que não agrida os mananciais, não polua e, ao contrário, possa até preservá-los, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo das águas, né? Então nós queremos aproveitar essa oportunidade, qual agradeço, para poder mostrar os problemas que a gente se depara. Nós aqui de São Paulo, nós paulistanos, dependemos muito desses mananciais. Então a sua preservação depende de uma ação conjunta das várias esferas de governo, federal, estadual, municipal e também de institutos como o de vocês, que tem essa por missão também trabalhar no sentido de preservação dos mananciais. Extremamente importante. Muito obrigado a Antônio Eduardo. Nós agora vamos a deixar os microfones aqui em terra para poder embarcar neste voo, para cumprir essa missão que nos hemos disposto para esta questão que é fundamental, mas neste momento da preservação de nossos mananciais aqui no Alto Tietê. Muito obrigado e até breve, já com as tomadas, com as filmagens de nosso trabalho. Muito obrigado, um bom dia. Bom, temos agora a tarefa de verificar tudo isso, assim seja brevemente, por o programa nosso ter um tempo de duração, mas é importante que tenhamos essa consciência hoje de verificar e de posicionarmos como cidadão, como disse Giassante, como cidadão temos que defender esses recursos e, obviamente, um alerta, uma chamada à urgência das autoridades, das secretarias, do governo do Estado, a tomar um pé firme na solução desses problemas. Por favor, o filme, assim vamos diretamente aos assuntos. Bom, nós começamos esse voo, fomos privilegiados pelas condições climáticas, a gente conseguia observar muito bem toda a paisagem, né? E logo na saída mesmo, fora de Mananciais, a gente começa a observar, sempre junto aos fundos de vale, as áreas que eram deixadas, vamos dizer, com menor valor, a gente começa a perceber sempre essas ocupações que se chamam subnormais, várias denominações, etc., mas junto aos cursos d'água, né? Então isso já mostra o topo de morro, áreas mais frágeis, sujeitas a escorregamentos, como nós vimos, mas isso, principalmente ao longo dos cursos d'água, essa carência, essas habitações carentes, a população foi morar lá por falta de alternativas,
Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer, falta de políticas de omissão mesmo, veja, mostra um traço muito significativo da nossa cultura. A população morando junto a cursos d'água. É uma coisa impressionante que a gente não observa em vários outros locais aí do mundo afora. A presença da água é sempre valorizada. É um local agradável, as pessoas querem ficar. Aqui, por vários motivos culturais, etc., processo todo de formação do país, os cursos d'água foram deixados muitas vezes para esse tipo de ocupação. Áreas desertas, medo de doenças, né? Então as áreas vão ficando desertas, sem ocupação, aí vem essa ocupação mais carente, pessoas sem alternativa, medo de doença, essas áreas foram ficando. E aí deu no que deu, não é? Nós temos essas ocupações muito carentes junto aos cursos d'água. Carentes no sentido, não tem coleta e tratamento de esgotos, se tem, às vezes é muito prejudicada, não é completa, e isso se soma numa região metropolitana com cerca de 20 milhões de habitantes, com uma necessidade muito grande de água. O que acontece? Os dois grandes mananciais que a gente tem aqui, não é? Pela toda a produção, para se aproximando os dois somados a cerca de 20 metros cúbicos por segundo, eles estão sofrendo um processo que a gente pode ver muito bem por aqui. Áreas que com remoção de vegetação, áreas, aqui a gente vê uma ocupação, ainda uma preservação da vegetação, mas muitos fundos de vale ocupados, e o que nos chamou a atenção fortemente durante o nosso voo foi a questão dos braços, seja os braços da Guarapiranga, seja os braços da Billings. Os braços são aquelas como se fossem pequenas baías e que, por causa desse processo aqui de ocupação, isso é muito evidente, né? É causa e efeito, não é, Eduardo? A gente tem uma ocupação carente, solo exposto, erosão, assoreamento. É impressionante. Nós que trabalhamos, conhecemos essa realidade. Na minha vida profissional, já tinha a possibilidade de trabalhar com mananciais, fazer proposições, etc. Mas eu realmente fiquei muito preocupado, acho que pode ser até triste, né? Chocado de ver como é que nós precisamos tanto dessa água aqui na região metropolitana de São Paulo e que esses mananciais assim continuam crescendo esses problemas. Eles não pararam, né? Parece assim que poucos braços, poucas pequenas estão preservados. Muito poucos. Então nós estamos perdendo um bem que é essencial para a vida da região metropolitana de São Paulo, a água. Nós podemos substituir vários bens, vários recursos naturais, mas tem um que a gente não substitui. Não consigo. A água. Qual é a nossa alternativa se nós perdermos, se continuar com essa velocidade? Bom, já estamos vendo essas alternativas, que é a importação. Já tínhamos a importação de água de Piracicaba, Campinas, e agora estamos também trazendo água de outras reversões de bacia. Com reversões de bacia. Sim, o sea, então nós estamos solucionando um problema e criando outro problema. Nas bacias vizinhas. Nas bacias vizinhas. Agora, uma coisa interessante que temos que aclarar é que este processo que nós vemos de ocupação e de assoreamento e de contaminação, que temos que falar também disso. Claro, poluição e contaminação. A poluição e a contaminação não é um processo que se iniciou faz 3 meses, 6 meses, nem um ano, não. Ou seja, isso foi algo que estava praticamente sentenciado a acontecer. Ou seja, crônica da morte anunciada. Crônica da morte anunciada. Que estamos indo por esse caminho da morte anunciada. Sim. Se continua como está, será assim. Vejam que é exceção nós termos esses braços com essa cobertura vegetal tão rica ainda de mata Aqui estamos atlântica. em Labinins.
Estamos na Billings. Estamos na Billings aqui. Estamos na Billings, mas aqui entre o braço do Rio Grande e o braço do Rio Pequeno, onde nós ainda observamos uma quantidade razoável de território preservado, mata em franca recuperação, mas, mesmo assim, onde há ocupação urbana... Você vê a expansão. Né, essas pequenas baías, pequenas enseadas... Aqui temos um caso, Aqui, a gente pode perceber, nós sempre percebemos uma questão, um aspecto, em geral, ligado à poluição, por causa do lançamento de esgotos, poluição e contaminação, mas muito um processo de erosão e assoreamento. Aí vem aquela vegetação, olha aqui, ó, essas áreas. Temos aqui o exemplo, começou pequeno e está extenso. Então, a gente ainda detectou no município de São Bernardo do Campo ainda pequenos núcleos. A gente sabe, esses núcleos começam pequenos e pouco a pouco eles vão virando ocupações daquele tipo. Aqui estamos em La Jacu, né? Aqui estamos em... Sim. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está. Olha aqui, ó. São todos, né? Aqui vemos grandes indústrias. Aqui vocês vejam o seguinte... Quem tem uma ocupação dessa precisa ter medidas compensatórias ambientais. Aquilo que eu comecei falando. Por que toda essa água de chuva é captada e é lançada nos cursos d'água? Quem provoca uma impermeabilização e uma redução da recarga devia ter medidas compensatórias. E pode ser feito isso. Tecnicamente pode ser feito. Pode ser feito. Então veja o seguinte, nós... Por que isso aqui foi feito? Porque nós estamos falando, volto sempre ao ponto, de um bem extremamente precioso, insubstituível para nós aqui em São Paulo, que é a água. Qual vai ser a nossa alternativa? Buscar lá no Vale do Ribeira, cada vez mais distante, cada vez mais caro? Está sendo renovada agora a outorga do sistema, da reversão do Piracicaba, sistema Cantareira. Então, como a gente costuma... brincar, nós vamos estar brigando por um caneco mais para cá, um caneco mais para lá de água. Sim. Então, vamos dizer o seguinte, tudo bem, mas nós precisamos também fazer a nossa lição de casa. Nós não podemos continuar com esses processos, a gente vê as manchas de solo exposto, não é simples, solo exposto, erosão, assoreamento. Então, nós vemos aqui braços, foi possível observar braços e braços onde eles vão sendo paulatinamente aterrados, né, pelo material que é traduzido e veio da erosão. E aí o que acontece? Olha lá, essa aqui é a captação do Rio Grande, a captação do ABC, da Sabesp para atender o ABC. Veja, isso aqui foi necessário segmentar, né, a Billings para preservar mais esse braço aqui. Mas a gente percebe que aqui, olha, aqui já tem próximo uma ocupação urbana e a gente já percebia visualmente, olha lá, olha aqui, ó, olha as algas aqui. Então a gente percebe que onde se tem uma captação, veja, o serviço de água aí, ele é um paciente, né, de uso e ocupação do solo. Então, vamos dizer o seguinte, todos esses processos que a gente vai falando, uma ocupação da forma que se deu, olha aqui, ó, olha essas manchas. Isso daqui, gente, isso aqui é causado pela ocupação indevida que ocorreu, tá? Veja, eu acredito que nós temos técnicas, Eduardo, de ter uma ocupação urbana mais adequada. Não precisaria planejada. A medida das capacidades de carga, nós temos tecnicamente, está resolvido esse problema, se se quer. Se quer. Eu vejo o seguinte, que nós temos técnicas... A horizontalidade também. Você buscar uma ocupação, vamos dizer, menos espalhada, mais verticalizada. Verticalizada. Você deixar áreas para recarga da água do solo. Você tratar adequadamente os esgotos. Remover os nutrientes que propiciam os compostos de nitrogênio e fósforo, que propiciam o crescimento das algas. Quantas vezes nós tivemos problemas aqui do pessoal reclamar na Zona Sul de São Paulo que bebe água da Guarapiranga, problema de odor, né? Então,
está evidente. Quer dizer, a gente percebeu muito isso aqui em voos, essas ocupações, nós estávamos vendo a Billings, tá certo? Agora nós vamos para Guarapiranga, lá, os braços, é impressionante. Realmente, olha lá, todos esses braços aqui, eles sendo paulatinamente, aqui um pouco menos, mas em outros locais a gente vai perceber. Hoje um pouco menos. Hoje, mas a dinâmica... Aqui vemos a dinâmica. Ah, tá vendo? Tem a ocupação urbana, gente, o mesmo processo, erosão, assoreamento. Vai junto essa carga orgânica, os nutrientes, e faz o crescimento daquela vegetação, ou seja, não existem estudos, né, do que eu conheço, mas um estudo que seria muito necessário é mostrar, ao longo do tempo, hoje nós temos conhecimento, tecnologia para isso, qual foi o volume útil perdido desses reservatórios por causa desse tipo de processo de ocupação. Então, vejam, hoje nós temos conhecimento, nós temos tecnologia, a gente sabe medir, né, Eduardo, os impactos ambientais. Então, nós não podemos, repito, uma região metropolitana com 20 milhões de habitantes, que depende muito dessa água, né, muito disso aqui. Nós temos sistema catareiro, temos sistemas menores, mas aqui as duas combinadas, elas correspondem ao quê? A cerca de 1/3 do que nós precisamos de água. Nós vamos correr o risco de perder isso aqui? Ora, Gersandro, você falou uma coisa interessante. Se nós temos a tecnologia, os meios tecnológicos, científicos, para fazer essa medição de lo que perdimos, seria uma necessidade. Porque isto projetaria ainda o que podemos perder. Com certeza. É possível. Imagem de satélite, se obter uma série histórica, é possível você levantar isso. E mesmo antes da disponibilidade de todos de satélites comerciais bem conhecidos, é possível você ir lá nesses braços, você fazer sondagens. A famosa história do Nilo, né? As camadas de sedimentação, você consegue perceber. Você vai... Veja, até da história, né, uma coisa arqueológica, que se descobriu muito do processo de civilização através de medir os sedimentos. Os diferentes tipos de sedimentos, as diferentes camadas, etc. E nós podemos levantar... Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é bem impressionante. Está aqui, ó, a área urbana, ocupação provocou erosão, assoreou, esgotos, misturou tudo, olha o que deu. Então, é uma redução realmente de tudo que nós vimos, se tiver a oportunidade de ver nesse voo, se destacou de maneira acentuada isso aqui, olha. Essa paulatina perda desses braços aqui, seja da Billings, seja da Guarapiranga, tá certo? Não dá mais para a gente fazer uma ocupação do solo como sempre foi feita. Repito, onde que nós vamos buscar água? Nós vamos fazer usina, olha aqui, ó, uma usina de dessalinização lá buscado do mar. Quanto vai ficar nisso? Buscar o Bacia do Paraíba? O pior, Gersandro, é que já estão pensando na dessalinização. Pois é. É triste, né? Pensar que não necessitemos disso. Além disso, o custo. Pois é, você veja o seguinte, talvez serve até para a nossa vida pessoal. Antes de você pensar em ampliar e buscar alguma coisa de longe, cuide do que você já tem. Você precisa cuidar do que já tem. Talvez, eu sei, conheço os vários técnicos, amigos, trabalham com essas questões, se preocupam muito, não é? Então, é algo que é conhecido, mas, vamos dizer, assustador esse processo de diminuição do volume útil desses reservatórios, os riscos que a gente tem de perdê-los. Perder não significa somente, vamos dizer, não vou usar mais, não. Você paulatinamente você vai perdendo. Você tirava 14 metros cúbicos por segundo, daqui a pouco você não consegue tirar mais isso. Você tira 11, né, 10, vai. A contagem regressiva do recurso hídrico. Crônica da morte anunciada. Como era, e
pouco se Aqui, largou, olha lá. que era a contagem regressiva da Mata Atlântica. Todos os anos sobrou tanto, era o que sobrava que se contava. Era o que sobrava. Era o que sobrava. Aqui, ó, temos aí. Talvez aí, vamos fazer o seguinte. Ótimo, tem toda essa preocupação, apoiamos em relação à Mata Atlântica, mas vamos fazer também um balanço. Quanto que está sobrando da Bíblia e da Guarapiranga? Exatamente. Isso é o que queremos fazer. E como é que está a qualidade disso? Como está a qualidade disso? Quais são as ações efetivas e quais são os resultados disso daí? Parece a gente anda, mas sim, nós estamos perdendo o segundo manancial da região metropolitana. Agora, Giassante, tudo bem. Aí está o caso desses. Claro, essa é uma hípica, alguma coisa assim. Mas se isso é possível, por que não se faz, seria a pergunta? Ou seja, não haveria aí um fator político? Sim, há um fator político e eu vejo que isso anda junto com uma questão da própria consciência da população da educação. Na medida que as pessoas vão tendo mais consciência, aqui nós podemos exemplificar muito bem, nós estamos mostrando, as pessoas de São Paulo talvez não saibam qual é a importância desses reservatórios, grande maioria, não sabe essa relação, mas elas vão começar a perceber. O projeto Tietê de despoluição ele foi avançando muito por um desejo da população muito bem manifestado. Nós precisamos fazer isso aqui para cá também. Olha o caso aqui. Então, praticamente. Para que esse tipo de exposição de solo, mesmo com cobertura aqui, ó, olha lá. Veja, como tá aqui, ó, os braços aqui da Guarapiranga. Por que nós deixamos? Digo nós, assim, até como sociedade, não é? Por que esse tipo, olha aqui essa ocupação, junto à água, junto ao espelho d'água. Me diga, como é que vai ser, como é que é a coleta de esgotos disso daí? Então, vamos dizer o seguinte... Não há coleta de esgotos. Não há lançamento. E aí nós vimos aqui, ó, olha aqui, ó. Poderá afastá-lo para o lançamento que vai in natura. Entendeu? Então você vê o seguinte, claro que há. Se nós temos, repito, a gente tem a técnica, nós sabemos, nós conhecemos. Se tem técnica, recursos... se consegue na medida que há uma decisão política aí está a questão. De se resolver uma situação como essa. Você falava da pressão, assim como foi o caso de Tietê. Ontem me enterei de que se está preparando uma passeata, vamos chamá-la assim, sobre a primavera de los resíduos. Já vai acontecer, acho que vai acontecer el fim del dia, agora em setembro, quando acabe la conferência sobre meio ambiente em São Paulo, e se já existe esse movimento, que será uma réplica de los movimentos tanto que estão acontecendo sobre o passe, sobre o ônibus, sobre outras questões que não são o caso de comentá-las, já esses movimentos mobilizaram gente da área para movilizar-se e organizar-se sobre a questão dos resíduos. Talvez possa acontecer que venham essas mesmas pessoas a organizar-se para aquela que eles estão chamando a primavera do resíduo. Acho que se vai chamar a primavera dos recursos hídricos, não sei. Da água, dos mananciais. Pero é possível, porque estou falando, se já há uma gesta sobre essa questão de uma primavera, um movimento, que se vai manifestar por a questão dos resíduos, não acho impossível que aconteça também para a questão dos recursos hídricos e o saneamento, e isso impulsione um pouco, ou chame a atenção, e com a atenção chamada, a vontade aconteça. Olha, bom, veja aqui, olha esse braço segmentado. É uma via de acesso. Olha todo o braço aqui que ficou com uma água muito parada, sem com menor possibilidade de remoção. Só para exemplificar, mas te respondendo, eu vejo o seguinte, nós vivemos num ambiente que parece... Nós não temos mais noite, não tem iluminação em casa.
nós temos proteção térmica. Parece que nós estamos distantes da natureza, mas nós não estamos. Aqui, ó. Olha só, tudo que nós dissemos. Então se junta, vai ser um istmo. Vai ser. Daqui a pouco acaba. Então, olha lá, mostra direitinho ali a mancha, o que está acontecendo, né? Vai unir realmente. Então parece assim, que eu quero beber água e abro a torneira. Abro a torneira. Parece que, digamos, olha lá, aqui ó, um exemplo. Isso que eu falo, isso se repetiu em muitos locais. Olha só, o que vai se juntando? Vai se juntando. Então assim, parece que os recursos são infinitos. E não são. Não são. Que nós estamos desligados deles. Não estamos. Nós não estamos desligados deles. Esta água aqui, olha só. Olha o volume que se perdeu. Olha só. Olha aqui, ó. Por que tem essa vegetação aqui? Isso daqui é evidente, ocupação urbana, assoreou. Olha aqui, ó. Por que todo esse solo exposto aqui, ó, ou vegetação rasteira? Gente, erodiu, assoreou lá. Diminui a lâmina d'água, vem a vegetação, velocidade cada vez maior. O que pode ocorrer? Doenças também, por causa de pernilongos, mosquitos, etc. Então, você vê o seguinte, nós parece que não sabemos, não estamos, aqui em São Paulo, a gente não está, parece que, consciente da importância desses mananciais. É realmente, nós que trabalhamos com isso, a gente tem história, eu me surpreendi negativamente de ver a evolução desses processos de, pouco a pouco, soterrar, sorear todos esses pequenos braços. É impressionante. Olha, e isso é o que nós vemos, mas não temos aí o sedimento que está já no leito da represa. Sim. Que se isto estamos vendo cima, certo? Nós temos que ver. Ou seja, batimetrias já se conhecem desde mais de um século. Sim. Temos batimetria para poder fazer um planejamento sobre isso? Não aconteceu. Essa tecnologia poderia ser aplicada. Sim. Sim. Aqui a gente... Veja o seguinte, nós estamos aqui no Rio Embu-Guaçu, atravessando o Cipó, a gente viu a estação de tratamento lá de esgotos do Cipó, não é? Distrito, então, de Embu-Guaçu. Tem um pouco de preservação, um pouco. Olha lá, essa aqui é a estação de tratamento, Lagoas, e depois a gente não tem um lançamento que é Rio Classe 1, de acordo com a legislação estadual, é proibido lançar o efluente, então ele é infiltrado, e outra parte trabalha com transpiração de vegetação, tudo bem, tecnologia adequada, mas veja o seguinte, aqui nessa parte a gente conseguia ver no horizonte a chegada do rio Embu-Guaçu na Guarapiranga. Então essa chegada foi outra coisa impressionante, porque cadê o leito do rio? A gente via que ele ia lá lutando com muita dificuldade para chegar na Guarapiranga, porque trazendo uma carga de assoreamento, sedimentos muito grande. Né? Então, a gente percebe de todo esse voo esse fenômeno, que aí, Eduardo, e o que é triste, é porque nós não estamos falando de uma área... Não, só está ocorrendo nessa parte. Não, é disseminado. Está disseminado. É disseminado. Já vimos perfeitamente e ampliando, não? E ampliando ainda. Então, nós encontramos aí localizados alguns pequenos pontos que vão ser, obviamente, multiplicados. Sim. Os pequenos núcleos que a gente viu debaixo das águas. Temos um loteamento, olha. Lá em Embu-Guaçu. Embu-Guaçu. Olha lá. Abrir as ruas dessa forma, deixar solo exposto, isso aqui não... Qual é a consequência disso? Erosão, assoreamento. Não é? Olha lá, a gente pode ver ao fundo com a chegada do rio Embu-Guaçu na Guarapiranga, formando a Guarapiranga. Essa várzea aqui que está indo. Né? Tá indo. Isso aqui era
era um braço, né, vamos chamar assim, da própria Guarapiranga, que está tendo seu volume cada vez mais reduzido. Olha lá. Isso é em Bugaçu. É em Bugaçu. Praticamente um delta, no fundo. Um delta. Delta. Você lembrou bem. Um delta. É um Olha delta. lá, aqui, ó. Aí está. Aí se começa a formar o delta. Começa a formar um delta. Então, Plantação de eucaliptos, que podem virar loteamento. é a dinâmica que a gente A conhece. dinâmica que já conhece. Então, veja o seguinte, será que a gente não consegue fazer algo melhor com mananciais? Eu acho que claro que sim. Por que não fazemos? Vai. Não. Teríamos que trazer alguém do Império Romano, talvez. Olha só aqui. Olha aqui. Como é muito... É triste ver isso aqui, olha só. Isso aqui era volume útil da Guarapiranga, Sim. mas a carga de sedimento, nós vimos lá o loteamento, não dá para dizer que ele é o único responsável, não, é toda uma dinâmica. Uma dinâmica. É toda uma dinâmica. Aqui, ó, olha como é que foi ficando. Já vimos pátios de estacionamento de empresas automotivas que tinham todo impermeabilizado. Pois é. E a gente vê, pela minha experiência como professor, ter morado para lá também, a gente vê assim, esses grandes estacionamentos, por exemplo, na França, já vi na Alemanha também, são em estacionamentos que têm dispositivos de filtração da água do chão. Existe, inclusive, o asfalto. Sim, mais permeável. Permeável. Então, aí a gente começa a se deparar em algo que é típico da nossa legislação. As prefeituras cuidam de uso e ocupação do solo. Então, aí você tem uma grande concessionária, umas maiores do mundo, a Sabesp, que precisa da água para abastecer todo mundo, e aí cria-se conflito entre necessidade de água e uso e ocupação do solo. As pessoas precisam morar? Claro que precisam morar, mas elas podem morar de uma forma melhor, mais adequada com as proposições de necessidades mananciais. Aqui, ó. Aqui. Né? A gente percebe... Aí nós temos as duas coisas, o assoreamento e temos as algas. Já estamos aqui em Guarapiranga. Guarapiranga. Já estamos em Guarapiranga aqui. E olha aqui, ó. Olha lá. Então, repete, quantas vezes nós aqui vendo filme, olha aqui, ó. Quantas vezes a gente vê esses... Aí a sedimentação vai tudo. Olha lá. Aqui dá para ver, é meio que imediato. Causa, efeito. Causa, efeito. Aí, ó. Olha o tamanho da mancha urbana. Quais são as medidas? E essa mancha urbana tem como expandir-se. Aí do lado tem como expandir-se. Ou seja, tem como problema se agravar mais ainda. Exatamente. Estamos aqui assinando a morte do recurso hídrico de Guarapiranga. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não, por todo o processo histórico, né, o que se tentou fazer na Lei de Proteção aos Mananciais, aquela primeira, em que não atingiu os objetivos que se pensava, mas está aqui, ó, a gente está vendo. Continua o processo, as algas, assoreamento, etc. O pior, né, Eduardo? Disseminado. Nós vimos tanto na Guarapiranga quanto na Bigos. Os pequenos braços estão indo embora. E nós vimos aí até alguns já grandes, significativos, como você colocou bem. O delta que ficou a chegada do rio Ibuguaçu na Guarapiranga. Um delta perfeito. Agora, o que nós temos também é que, você falou da lei de recursos hídricos, e nós tivemos também as leis específicas. La de Guarapiranga foi a primeira, ela tem alguns anos, são novas, e teríamos que perguntarnos, cadê o resultado dessa anos de discussão dessa lei para a aprovação da lei, revisão depois da lei, a revisão depois da lei. Agora se está fazendo uma nova revisão da Guarapiranga e teríamos que perguntar
onde está esse papel? É só um papel? Cadê a ação? A ação. Quais são as ações, tanto do município como do Estado? E mesmo da Federação e da Federação também. Mas uma coisa interessante é que da Federação até haviam recursos. Pelo menos em Brasília, há muitos recursos para a prefeitura, para o saneamento. Não há projetos à altura técnica para poder ser aprovados. Pois é, aí a gente veja o seguinte, quando nós falamos de... Olha aqui, ó. Olha lá. Isso é um esgoto. Esgotos fechados. Olha só, isso aqui, esgotos fechados. Dá uma olhada, tamanho dessa área aqui. O quanto que a gente perdeu de volume útil. Essa questão de projetos, você veja o seguinte, o setor de saneamento, meio ambiente, mais o saneamento, ele se desacostumou com essa questão de planejamento. Ela foi resgatada muito recente, com a Lei 11.445. Então, o planejar significa nós buscarmos meios viáveis, factíveis de que algo aconteça, um cenário que nós queiramos, ele aconteça. Nós não vamos mudar isso aqui de uma hora para outra, não? Mas nós não temos conhecimento suficiente para resolver isso. Temos. Nós não podemos propor ações paulatinas, etc. Aquelas que são prioritárias, emergenciais, que nós temos urgência para resolver, claro que sim. E todo o caminho começa no primeiro passo. Se não se dá... O problema que eu vejo maior em todos estes tantos anos de trabalho nesta área de recursos hídricos e meio ambiente é, eu estou vendo muito papel, muito discurso, muito papel, muita burocracia e pouca ação. E eu acho que esse é o problema fundamental que nós teríamos que resolver. O sea, não podemos resolver o problema em si da situação, reverter essa situação, sem antes nós revisar as formas de atuação que têm tido os colegiados, que têm tido as secretarias. Eu acho que há gente suficiente e há gente muito bem capacitada em todas as secretarias. Sim. Não podemos deixar, ao contrário, eu acho que tem excelentes profissionais. Nosso fator limitante hoje não é o conhecimento, é a falta de profissionais. Sejam em órgãos públicos, seja nas empresas de consultoria. O que a gente precisa é fazer isso acontecer, efetivamente. A gente conhece o programa de recuperação na Guarapiranga, etc. Mas nós precisamos de uma ação muito firme, praticamente imediata. Poderosa. No mínimo, estancar esse processo. Porque hay dos cuestiones importantes. Aquí no tenemos solamente la cuestión de evitar el asoleamiento, de remediar. Remediar no se puede remediar. Eso es casi una obra faraónica, diríamos así. Ahí no serían los romanos, los egipcios que tenían que vivir. Mas la cuestión es esta, que se están eliminando las áreas de producción de agua, los mananciales. Sí. Entonces nós temos esos dos factores. No podemos resolver el problema in loco simplemente, que es las bordas, las margens de las represas, pero nos tenemos también la bacia hidrográfica como un todo. Y esa es la cuestión que son las áreas de producción, el estudio de las capacidades de soporte para posibles, inclusive, nuevas ocupaciones en sitios, inclusive, que estão dentro do arcabouço legal que são possíveis de ocupar. Sim. Mas este mesmo também tem que ser prevista a recarga e a situação de esos, que é a permeabilidade, que é a questão da carga, que é a questão da recarga, que também tem que ser observada. Produção de cargas difusas. Exatamente. Entendo isso daí, a produção diretamente proporcional a uma área que mais nos impacta. Aqui temos a usina. Está a usina aí. Aí temos uma área que poderia ser toda vegetada. Sim, nós temos espaço. E aí, tem espaço para poder fazer um belíssimo... Embaixo a gente vê muito bem. Olha aqui, ó, o que a gente vê, a vegetação chegando aí, né? Só existe porque
vamos dizer, a disponibilidade de nutrientes. De onde vêm os nutrientes? Esgotos sanitários. Né? Então, o que a gente percebe, quer dizer, e é a grande discussão atualmente, isso a gente sabe muito bem, desculpe, vamos dizer, esse conceito de bacia hidrográfica. Nós sabemos toda a relação entre uso e ocupação do solo, qualidade da água, quantidade. Já de volta de voo que foi muito importante por tudo o que pudimos e conseguimos documentar y obviamente verificar en este día en las represas Bidding y Guarapiranga y obviamente no solamente los problemas existentes que tenemos hoy de ocupación, de toda esa actividad que está degradando permanentemente los mananciales de la represa Bidding y Guarapiranga y afectando totalmente el sistema de abastecimiento del Alto Tieté, como obviamente las perspectivas que se pueden abrir para resolver esos problemas. Voy a dejar un espacio obviamente para un especialista, nuestro especialista que está aquí conmigo, Antônio Eduardo, que vai explicar o que ele ha comprovado nesse voo. Obrigado. Bom, eu quero dizer que nós não tínhamos melhores condições, não era possível ter melhores condições de voo do que nós tivemos hoje, em termos de visibilidade, até porque onde passou uma frente fria, então a atmosfera estava muito limpa, não é? E o que eu fiquei realmente impressionado foi a velocidade com que esses pequenos braços, tanto da Billings quanto da Guarapiranga, estão sendo degradados, sumindo, diminuindo o volume útil desse bem extremamente precioso que a gente tem aí na região metropolitana, que está sobrando os recursos hídricos. Então, é triste, é muito triste a gente perceber que, apesar de tudo que se diz de lei, etc., a gente vê que, efetivamente, esses braços estão sendo reduzidos, assoreados. A gente viu muito bem esse processo de ocupação, como é que está ocorrendo. Então, é muito triste, é muito preocupante e isso exige ação imediata do poder público, qualquer que seja a esfera, federal, estadual, municipal, porque nós vamos perder esse recurso essencial para a região metropolitana, que é a água. Estamos num caminho firme para isso, infelizmente. Vamos afirmar, se necessita vontade política, recursos existem, simplesmente há que colocar mão na obra, começar definitivamente a resolver esse problema. Não com promessas, sino com ações, e já, aqui meu colega falava de imediata, eu estou falando urgente. Estamos atrasados nesse processo e precisamos com urgência. Existem, inclusive, esses orçamentos. Existe o orçamento que começa a funcionar agora com a cobrança pelo uso da água e não queremos mais papéis, não queremos mais, não admite o recurso hídrico, não admite a região metropolitana de São Paulo estudos simplesmente de letra morta, que são simplesmente estudos que nunca vão acontecer. Não queremos mais estatística, não queremos mais papéis, queremos mão na massa. E isto não é difícil de conseguir-se. Se necessita vontade, vontade e vontade. E mais vontade, nada mais que isso. E a seriedade pública para uma situação como esta. Desculpem o tom de voz que estou falando, porque realmente, como disse meu colega, o que nós vemos de terra é uma coisa, o que nós vimos hoje, nesta hora e meia de voo, demonstra perfeitamente, é impressionante, é incrível. O que eu fiz esse voo faz 10 anos, Antônio Eduardo. E o que, verificando de 10 anos a hoje, o comparativo, eu estou totalmente, não diria surpreso, estou indignado. Então, muito obrigado. A melhor palavra é ser indignado. Indignado é a melhor palavra para dizer. Então, peço para, como este vídeo vai ser distribuído à Secretaria de Meio Ambiente do Estado e à Secretaria
de saneamento e recursos hídricos do Estado, eu peço aos senhores secretários, àqueles colaboradores, que accionem de imediato uma política pública séria, coerente e com urgência. Muito obrigado a todos os que estão vendo este programa Conexión Ambiental, que já chega com este programa. Este es el último programa de este proyecto de 40 entrevistas para trabajar directa, franca y libremente y con toda la seriedad y con toda la inteligencia para los recursos hídricos do Alto Tietê. Muito obrigado e até muito breve ou talvez um pouco mais de tempo Conexión Ambiental. Se não volta desse jeito, vai voltar de outra, mas vai continuar Conexión Ambiental. Obrigado e até a próxima. Queridos espectadores, aquellos que nos acompañan, los nuevos que han entrado en esta saga de capacitarse, de aprender, de tener la conciencia, de adquirir el conocimiento para adquirir conciencia, lo que ya desde el inicio está falando mi colega Jean Sante, nós también tenemos que hacer nuestra parte. Essa parte, como decía Jean Sante mesmo, que nós temos que cuidarnos a si mesmo, temos que cuidar nosso entorno, lo que temos perto, lo que nos aproxima, lo que temos un poco más longe. Y en el caso de los recursos hídricos, esto es mucho más extenso. El agua no es la que sai pela torneira. Não adianta estar falando de que não tem que pingar a torneira, que o banho tem que ser reducido a menos tempo, que no tenemos que lavar la calzada con agua corriente, que no tenemos que lavar el carro, en fin, eso no es suficiente. Porque si no tenemos esa economía, y esa economía achamos que es suficiente, no estamos resolviendo. Porque no nos estamos preservando ni cuidando de dónde ven esa agua que sai pela torneira. É lo fundamental, é sim fazer essa tarefa de casa, mas nós necessitamos a tarefa de ser seres sociais, que estamos envolvidos em uma sociedade, e essa sociedade, pela amplitude que nos dão os direitos constitucionais, pela amplitude que nos dá a história de nós exigir nossos direitos. E entre esses direitos é de ter um ambiente equilibrado. Entre esses direitos, e está na Constituição Nacional da República Federativa do Brasil, a garantia ao cidadão de esses recursos em quantidade e qualidade e de um meio ambiente saudável para esta e as futuras gerações. A partir desta questão, nós temos que ser agentes mobilizadores da consciência pública. Temos que ser corresponsáveis do destino e do futuro de nossas vidas e das vidas de los que virão. Mais uma vez, muito obrigado e deixo esta mensagem para vocês e continuem procurando Conexión Ambiental, el Instituto Aruandista de Pesquisas y Desenvolvimiento y de suas marcas, Aruanda Ambiente e Libre, en todos los medios que vocês tenham acesso. Sempre estaremos com você, com liberdade, com verdade e contribuindo para a melhoria de qualidade de vida de esta e das futuras gerações. Muito obrigado, Jean Sante, por este tempo que você ha dedicado para nós e para os cidadãos desta região metropolitana, que é para os cidadãos do mundo, de todo o país e de todo o mundo, porque a água está faltando em muitos lugares do mundo, não é somente em nossa bacia. Muito obrigado, boa tarde para todos e até próximo em qualquer momento.